A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Essa é a videoaula de número 1 do nosso curso Inclusão no Ministério Infantil. Essa videoaula nós queremos conversar com você acerca do que é a inclusão no Ministério Infantil. Quando falamos de inclusão, muitos líderes de Ministério Infantil, muitos professores se apaixonam pelo assunto e querem fazer o trabalho de inclusão no Ministério Infantil onde servem. Mas é muito importante nós compreendermos o que é realmente a inclusão. Para quê, pastor? Para que nós possamos desenvolver realmente um trabalho que vai proporcionar às crianças com necessidade especial o crescimento e o desenvolvimento necessário, com adequações, com capacitações. Então nós precisamos, antes de mais nada, antes de falarmos sobre as necessidades especiais, aquilo que as crianças precisam para aprender, compreender realmente o que é a inclusão. Então nessa videoaula de número 1, você vai entender um pouquinho sobre o que é inclusão no Ministério Infantil. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério, trabalho na área infantil desde o ano 2000, tenho mais de 20 anos de experiência no Ministério Infantil. Durante a minha caminhada eu compreendi que para oferecermos o melhor para as crianças, para fazermos diferença realmente na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, nós precisamos nos capacitar. Por isso eu corri atrás de conhecimento. Hoje eu sou bacharel em teologia, trabalho na área de acolhimento emocional, então trabalho muito forte com acolhimento emocional e trabalho muito forte na área de treinamento e capacitação de professores, auxiliares, líderes para o Ministério Infantil. No ano de 2014, Deus me chamou. Eu sempre trabalhava com criança. Em 2014, eu tinha uma vida profissional muito abençoada. Deus tinha me colocado num bom emprego, mas Deus impactou a minha vida com uma ordem. E a ordem foi essa: deixa tudo, vai cuidar dos meus pequeninos e eu vou cuidar de você. Desde então, nós deixamos a nossa carreira profissional e nos dedicamos ao estudo, a compartilhar conhecimento na área de Ministério Infantil. Então, minha vida desde 2014 é 24 horas trabalhando na área infantil, na evangelização e discipulado de crianças e adolescentes. Para quem ainda não conhece nosso trabalho, nós temos a primeira igreja de criança em Campinas. Hoje nós atendemos mais de 150 crianças e adolescentes em situação de risco. Pastor, o que é uma criança em situação de risco? Se eu não fizer nada, ela vai para a marginalidade, vai para o tráfico, vai sofrer abuso. Então, se a igreja não se disponibilizar a alcançar essas crianças, elas vão sofrer muito. Então, a igreja da criança, ela faz 8 anos que trabalha na evangelização e discipulado de crianças. Nós temos 3 núcleos trabalhando com mais de 150 crianças e adolescentes. E a nossa compreensão é essa: se não compartilharmos conhecimento, nós vamos ficar reduzido ao nosso grupo. Mas quanto mais conhecimento compartilhamos, mais irmãos e irmãs como você, apaixonado pelo Ministério Infantil, vai fazer diferença na vida das crianças. Então nós trabalhamos com amor, com carinho. Todo material, todo curso é o melhor que você pode receber. Não pensa porque é um curso gratuito que você está recebendo algo de qualquer maneira. As apostilas não são copia e cola, nós gastamos tempo. Cada apostila e cada e-book que nós te oferecemos, e nós gastamos mais de meses pesquisando, escrevendo, fazendo toda a parte de editoração, deixando bem bonito, bem... importante não só a beleza, mas útil para você. Então tudo que nós fazemos é com muito amor, com muito carinho, para te oferecer o melhor. E o mais importante, com prática. Nós não somos aquele que falamos, mas não vivemos aquilo que falamos. Nós praticamos. Tudo que nós compartilhamos com você nos cursos é experiência, é lá no campo, trabalhando com crianças, trabalhando com adolescentes e compartilhando essa experiência para que você faça o melhor no Ministério Infantil. Então é muito bom ter você como nosso aluno. Pastor, qual é a razão de falar de inclusão? Por que você vai fazer esse curso? Qual é a razão? Infelizmente, dentro das igrejas, o Ministério Infantil já tem muita dificuldade. E quando nós olhamos na área da inclusão, como é triste,
Por quê, pastor? Porque as crianças com necessidades especiais dentro da igreja local, elas estão segregadas. Muitas delas estão lá na nave do templo, perdidas na nave do templo, não fazem parte do ministério infantil. Outras pessoas acham que incluir é só colocar lá na salinha ou colocar no culto infantil. Inclusão não é só colocar no ambiente. Então nós vamos precisar compreender isso. Pastor, eu estou fazendo inclusão. Peguei a criança com necessidade especial, levei lá para a sala de aula, levei lá para o lugar do culto e acabou. Não, é muito mais do que isso. Inclusão não é só colocar no ambiente. Então é muito mais do que isso. Então a razão de falarmos sobre esse assunto, de trazermos um curso sobre esse assunto, é que inclusão se faz com conhecimento. Então, quanto mais você conhecer sobre inclusão, sobre necessidades especiais das crianças, mais você vai conseguir fazer diferença na vida dessas crianças. Então, quando nós pensamos nesse curso, nós pensamos que todas as crianças precisam crescer na graça, precisam ouvir falar do Evangelho, precisam ter acesso ao conhecimento das Escrituras Sagradas, precisam ser motivadas a desenvolver, ter ajuda nesse desenvolvimento. Então a ideia desse curso, a finalidade desse curso é compartilhar conhecimento, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, faça diferença na vida dessas crianças. Então eu quero dizer para você, não considere esse curso apenas mais um certificado. Eu vou colocar mais um certificado na parede e fiz mais um curso. Não, é muito importante você ter conhecimento para fazer diferença. Então isso vai ser muito importante. Pastor, por que você criou um curso sobre inclusão? Eu disse para vocês que tudo que nós falamos em nossos cursos é compartilhar conhecimento de vida, aquilo que nós vivemos. E quando eu falo de inclusão, eu sempre gostei, eu sempre amei, sou apaixonado para a área de evangelização infantil. E quando eu falo de crianças com necessidades especiais, a minha compreensão, o meu entendimento é que eu preciso conhecer do assunto. Quanto mais eu conheço, quanto mais você conhece do assunto, mais você vai fazer diferença na vida dessas crianças. E quando eu falo de inclusão, eu sempre estudei o assunto, procurei conhecer as crianças individualmente, cada necessidade, como eu posso ajudar essas crianças. E é interessante como Deus trabalha. Então, quando você se dedica a conhecer, você se dedica a aprofundar no assunto, Deus fala, olha, ele está capacitado, ela está capacitada, então eu vou colocar no caminho dele, no caminho dela, essas crianças que precisam ser ajudadas. E eu não me esqueço de duas experiências muito fortes na minha vida com inclusão de crianças com necessidades especiais. Nós trabalhamos muito na área de evangelização, trabalho na rua, com recreação infantil, com brincadeiras, com trabalhos que chamam a atenção das crianças. E um dia eu fui convidado para fazer um trabalho de um culto infantil, um congresso infantil, e nós íamos fazer uma evangelização nas ruas e depois teria o culto à noite na igreja. E nós reunimos as crianças da igreja, do conjunto da igreja, para nós panfletarmos o bairro. E naquela reunião de crianças, eu notei uma mãe com um menino de 8 anos de idade chamado Samuel. E durante todo o período que nós estávamos com as crianças, a mãe estava ali segurando a mão daquela criança, próximo daquela criança, e eu fui conversar com ela. E quando a gente começou a conversar, ela disse, pastor, o meu filho tem uma necessidade especial, ele é hiperativo, ele toma medicamento para controlar essa hiperatividade que ele possui. E aquela mãe começou a contar das suas dificuldades, do diagnóstico que a criança tinha recebido, e nós propomos levarmos as crianças pela rua do bairro para panfletar. E eu vi que a mãe, quando as crianças iam sair, a mãe segurou o menino, segurou o Samuel, e eu fui conversar com ela, ela disse, não pastor, ele é muito agitado, vai ter dificuldade. E eu pedi com carinho para aquela mãe, irmã, me deixa estar com Samuel. Por que eu fiz isso? Porque eu já conhecia, eu sabia que uma criança hiperativa, ela precisa ter alguém ali do lado, ela pode ter atitudes de sair correndo, de hesitação realmente. Então eu já sabia, eu já conhecia sobre o assunto. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, é bom você conhecer, se aprofundar nessa área. E eu pedi para ela, falei, posso levar o Samuel com a gente? Ela disse, pode. E
E aí eu conversei com os irmãos e disse, olha, eu vou cuidar exclusivamente do Samuel, vai ser eu e ele fazemos a evangelização. E foi muito legal, nós saímos pela rua, aquela criança com prazer de falar de Jesus para as outras crianças, convidar as pessoas para o culto, e quando nós voltamos, a mãe perguntou, pastor, como é que foi? Eu falei, foi super tranquilo, porque a gente sabe como trabalhar, a gente sabe como lidar com o Samuel, e para aquele menino, naquele dia fez diferença, ele se sentiu incluído, ele se sentiu parte do grupo de crianças da igreja local. Então, meu irmão, minha irmã, conhecimento é muito essencial, é muito importante. Segunda experiência que Deus nos deu, nós fazemos um trabalho numa comunidade, e sempre nós no trabalho de evangelização, a gente faz um período de brincadeira, de recreação com as crianças. E quando nós estávamos ali no salão social do condomínio fazendo a recreação, chegou um pai com uma criança de 6 anos chamado Lucas, portador de síndrome de Down. E o pai, logo quando chegou no ambiente, ele já procurou um lugar mais reservado, ficou com a criança ali no reservado, e eu comecei a olhar naquela criança a paixão, o desejo de brincar com as outras crianças, e eu fui conversar com o pai disse, olha, ele é portador de síndrome de Down. Falei, ele pode participar com a gente, ele pode estar com a gente. Pastor, por que você fez isso? Porque eu conheço do assunto, porque eu me aprofundei no assunto, porque meu coração clama para incluir essas crianças, dar oportunidades para elas, e é para isso que Deus te chamou para esse curso, para que você faça diferença. E aí o pai deixou, eu trouxe aqueles meninos para as brincadeiras, mas uma das coisas que eu sabia sobre a síndrome de Down é a dificuldade na coordenação motora dessas crianças. Então algumas brincadeiras nós tivemos de fazer adequações, porque eu sabia que ele não conseguiria desenvolver da maneira que era por causa das dificuldades da coordenação motora. E aí eu conversei com as crianças, disse, olha, aqui é o Lucas, ele tem síndrome de Down, ele tem algumas dificuldades, porque às vezes, irmão, nós precisamos conscientizar o grupo, e o grupo também se apaixona. Falei, a gente vai incluir ele nas brincadeiras, e a brincadeira com ele, às vezes nós vamos mudar a regra, por causa de algumas dificuldades que ele tem, e foi muito legal, passamos aquele dia todo com aquela criança, trabalhando com ele, e o pai ficou muito contente por ver o filho incluído no grupo das crianças. Então é muito importante você conhecer sobre o assunto, é muito importante você se aprofundar no assunto para dar oportunidade para essas crianças. Nós vamos para a parte 2 dessa videoaula e a gente vai falar um pouquinho sobre realmente o que é inclusão no Ministério Infantil, como você pode fazer diferença na vida dessas crianças. Lembrando que nós vamos dar uma senha, e essa senha vai ser necessário para você receber o teu certificado. Durante as 4 videoaulas nós vamos falar 4 senhas que vão ser necessárias no final você apresentar para você receber o teu certificado. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak, especializado na evangelização e discipulado de crianças. Queremos te ajudar a desenvolver o teu ministério, a fazer diferença na vida das crianças e adolescentes que Deus colocou na tua mão. Se você está assistindo essa videoaula, não se inscreveu no curso, se inscreva. Lembrando, se inscreva no nosso canal, deixa o teu comentário no final da lição, deixa o nosso canal mais relevante. Esse canal que você está assistindo essa videoaula tem mais de 300 aulas voltadas ao Ministério Infantil. Compartilhe os links, diga para as pessoas, tem um canal abençoado do tio Rogério com muita coisa sobre o Ministério Infantil. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak, especializado na evangelização e discipulado de crianças. É muito bom ter você como aluno. Fique na paz do Senhor. Amém.